Olá, crianças e crianças, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alberto Saldanha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Belo Horizonte Matemático. É o seguinte, hoje eu vou falar de polinômios. Então, o que são polinômios? Polinômios é uma expressão algébrica que tem uma soma de monômios. O que é um monômio? É uma expressão que envolve letras e números, tá? Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai desenvolver nesse polinômio aqui, que é um exemplo, vamos olhar qual que é o grau do polinômio. Então, a gente vai olhar o grau de cada monômio separado. Então, o monômio é uma única parte aqui, tá? Então, qual que é o grau do primeiro monômio? Então, para eu saber o grau, eu vou somar os expoentes das letras. Então, x ao cubo, y à quarta potência. Então, eu vou somar 3 mais 4. 3 mais 4 é igual a 7. Então, ok, é igual a 7. Agora eu vou pegar aqui o segundo monômio, x à quinta, quando não tem nada aqui, é a mesma coisa que eu tiver 1. Então, 5 mais 1 é igual a 6. Quando eu não tenho letra nenhuma, o grau é 0. Então, para eu saber qual que é o grau do polinômio, o grau do polinômio é o maior grau de cada monômio. Então, o maior grau aqui é o 7. Então, o grau do polinômio em questão é o 7. Beleza? Então, aqui agora a gente vai ter o seguinte, duas partes dele, a parte literal, ou as incógnitas do polinômio. Então, a parte literal são as letras com seus expoentes. Então, no primeiro aqui, qual que é a parte literal? X ao cubo, y à quarta. Qual que é a segunda parte literal? X à quinta, y. E aqui, eu não tenho porque eu não tenho letras. Quais são os coeficientes? São os números que estão na frente de cada parte literal. Então, qual que é o coeficiente aqui? Aqui é o 3. E aqui é o 7. E o cara sozinho é o menos 4. Esse cara sozinho, menos 4, ele também é chamado de termo independente. Então, isso aqui são os básicos do polinômio, tá? Agora, partindo para as operações. O que a gente tem aqui? A gente tem adição e subtração. Eu vou usar esses dois polinômios, A e B, e vou fazer primeiro a adição. A adição do polinômio A com o polinômio B. Então, a adição, eu vou pegar 4a ao cubo, polinômio A, vou copiar ele. 4a ao cubo, b ao quadrado, menos 5a ao quadrado bc, mais 3b ao cubo c. E vou somar o polinômio b, então eu vou só copiar ele do jeito que está. Então, vai ser menos 7a ao cubo, b ao quadrado, mais a ao quadrado bc, menos 2b ao cubo c, mais 5. E agora, para eu fazer a adição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os termos que têm a mesma parte literal, mantenho a parte literal e faço a operação indicada com os números, a adição ou a subtração. Então, olha só que eu tenho 4a ao cubo b ao quadrado, menos 7 ao cubo b quadrado. Então, eu vou fazer menos 7 e 4. 4 menos 7 vai dar menos 3. E aí eu copio a parte literal. A ao cubo, b ao quadrado. Na próxima, aqui eu tenho 5 ao quadrado bc. Aqui eu tenho a ao quadrado bc. Quando eu não tenho nada, é a mesma coisa que eu tenho 1. Então, vou ficar menos 5 mais 1, menos 4. Eu copio a parte literal. A ao quadrado bc. Aqui eu tenho 3b ao cubo c, aqui eu tenho menos 2b ao cubo c, mesma parte literal. Então, eu faço 3 menos 2, vai dar 1. Eu não preciso colocar, mas se você quiser, você pode colocar, não interfere. Então, você coloca aqui mais 1, tá? Colocar de outra cor, b ao cubo c. E aí, quem que sobrou? O mais 5. O mais 5, ele está sozinho. Se ele está sozinho, eu simplesmente repito ele. Mais 5. Então, a mais b vai me dar o polinômio menos 3a ao cubo b quadrado, menos 4a ao quadrado bc, mais b ao cubo c, mais 5. Beleza? Então, agora, se a gente fizer a subtração do polinômio b menos o polinômio a. Então, eu estou querendo menos o polinômio a. Então, eu não quero o polinômio a, eu quero o inverso dele. Eu quero o oposto ao polinômio a. Mas quem que é o oposto ao polinômio a? É o menos a. Então, quem que é o menos a? Então, menos a vai ser o polinômio. Por exemplo, eu tenho 5. Qual que é o oposto do 5? O menos 5. Então, todos os números que estão aqui com sinais trocados vão ser o mesmo polinômio,
só com o sinal trocado. Onde é mais vira menos, onde é menos vira mais. Então, o menos A ele vai ser menos 4A ao cubo B ao quadrado mais 5A ao quadrado BC menos 3B ao cubo C. Então, agora eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar o polinômio B menos o polinômio A. Então, eu vou pegar o B e vou copiar o menos A. Então, vai ficar assim, ó. Qual que é o polinômio B? Está ali. Menos 7A ao cubo B ao quadrado mais A ao quadrado BC menos 2B ao cubo C mais 5 e vou copiar o polinômio menos A. Então, vai ser menos 4A ao cubo B ao quadrado mais 5 ao quadrado BC menos 3B ao cubo C. Então, eu faço agora a mesma coisa que eu fiz no outro. Eu vou pegar onde tem as partes literais iguais. Então, olha só que eu tenho menos 7 ao cubo B quadrado menos 4B ao cubo B quadrado. Então, menos 7 menos 4 menos 11. Copio A ao cubo B quadrado. Aqui eu tenho A ao cubo B quadrado. Aqui eu tenho A ao quadrado BC, A ao quadrado BC. Quando não tenho nada aqui, a mesma coisa que eu tiver é o 1. Então, 1 mais 5, 6. Então, mais 6, A ao quadrado BC. Aqui eu tenho menos 2, B ao cubo C. Aqui eu tenho menos 3, B ao cubo C. Então, menos 2, menos 3, menos 5, B ao cubo C. E o mais 5 está aqui sozinho, eu copio ele, mais 5. Então, B menos A vai me dar o polinômio menos 11 A ao cubo B quadrado, mais 6 A ao quadrado BC, menos 5B ao cubo C, mais 5. Então, essas foram as opções para as operações de adição e subtração. Agora, vamos lá na multiplicação e divisão. Eu vou fazer primeiro a multiplicação. Eu tenho o polinômio A, B, C, os três polinômios. Então, A, 3x ao quadrado y mais 2xy ao quadrado. Polinômio B, x ao cubo menos y ao quadrado. E o polinômio C, xy. Vou fazer primeiro a multiplicação A vezes B. E depois o resultado eu divido pelo polinômio C. Então, eu vou fazer por partes. Então, a primeira parte eu vou colocar aqui, ó. 3x ao quadrado y mais 2xy ao quadrado vezes x ao cubo menos y ao quadrado. Então, vou multiplicar termo a termo. O primeiro termo pelo primeiro termo do segundo lado, o primeiro termo do primeiro lado pelo segundo termo do segundo lado, atentando ao sinal. Então, vai ficar assim, ó, 3x ao quadrado y vezes x ao cubo. Então, 3x ao quadrado y vezes x ao cubo. Mais com menos, menos. Então, 3x ao quadrado y, 3x ao quadrado y vezes y ao quadrado. Mais, agora, o segundo termo do primeiro parênteses vezes o primeiro termo do segundo parênteses. Então, 2x y ao quadrado vezes x ao cubo. E os dois também se multiplicando, mais com menos, menos, 2x y ao quadrado vezes y ao quadrado. Agora eu vou analisar o seguinte, eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes, tá? Aula de potenciação que teve no vídeo anterior. Então, vamos lá, como é que vai ficar isso daqui? Então, vai ficar assim, 3x ao quadrado com x ao cubo, eu somo 2 mais 3, 5, y, não tem nenhum y a mais. Menos 3, aqui não tem nenhum x multiplicando, então x ao quadrado, y, aqui como se tivesse 1, 1 mais 2, 3. Então, y ao cubo. Mais 2, não tem número multiplicando, então x vezes x ao cubo vai dar x à quarta, y ao quadrado. Menos 2, o x eu mantenho, y ao quadrado vezes y ao quadrado vai dar y à quarta potência. Agora eu vou pegar esse termo todo aqui e vou dividir por
xy. Quando eu pego todo mundo dividido pelo xy, é a mesma coisa que está pegando cada termo e dividindo por xy. Eu posso transformar então em fração. Então como vai ficar? Vai ficar assim, ó. 3 x à quinta y dividido por xy menos 3x ao quadrado y ao cubo dividido por xy mais 2x à quarta y ao quadrado dividido por xy menos 2x y à quarta dividido por xy. Então, a gente vai lembrar o seguinte, quando eu tenho nada aqui em cima, é a mesma coisa que 1, tá? Então, divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtrai expoente. Vamos lembrar que se eu tiver um termo y elevado a zero, vai ser igual a 1, ou x igual a zero vai ser igual a 1, e todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, eu não preciso colocar essa multiplicação por 1 quando der o expoente zero. Então, o que eu vou fazer? 3 é o número, ficou. X à quinta dividido por x vai dar 5 menos 1 vai dar x à quarta. Y, 1 menos 1 vai dar 0. Y elevado a zero é 1, eu não preciso colocar. Então, menos 3. X ao quadrado dividido por x, então 2 menos 1 vai dar x. Y ao cubo dividido por y, 3 menos 2. 3 menos 1 vai dar 2, então y ao quadrado. Mais 2. X à quarta, aqui como se tivesse 1, 4 menos 1, 3, x à terceira. Quadrado, aqui é 1, 2 menos 1, 2, então y, não preciso colocar 1 aqui em cima, menos 2, o número eu mantenho, porque eu não estou dividindo por nenhum outro número, x menos x vai dar 1, não preciso colocar, então aqui sobrou um y, 4 menos 1, 3. Então, a vezes b vai dar esse polinômio aqui em rosa, dentro do parênteses, esse cara aqui, é a vezes b, e aqui é o a vezes b dividido por c, que vai dar 3x à quarta menos 3xy ao quadrado mais 2x ao cubo y menos 2y ao cubo. Beleza? Então, para a divisão tem que fazer mais exercício para poder estar treinando, tá? Eu vou continuar. E o próximo a gente vai ver produtos notáveis. O que são produtos notáveis? São adições de termos que elevados ao quadrado e alguns outros que a gente vai ver aqui, que a gente já consegue fazer facilmente, não precisa eu ficar fazendo a conta. Por exemplo, a mais b vezes a mais b, eu já vou ter uma conta já pronta. Então, vamos analisar esse quadrado aqui. Esse quadrado aqui eu quero calcular a área dele. Como é que eu calculo a área? Quanto que vale esse pedaço aqui? Vale a mais b. E esse pedação aqui vale quanto? Também vale a mais b. Então, quanto que vale a área desse quadrado todo? A mais b vezes a mais b, que é a mesma coisa que a mais b ao quadrado. Tá? Então, como é que eu faço? Eu multiplico termo a termo. Então, a vezes a vai dar a ao quadrado. A vezes b vezes a mais b. B vezes a mais ab. E b vezes b vai me dar mais b ao quadrado. Olha só, antes de eu fazer essa soma aqui, dá uma notada o seguinte, quanto que vale essa área aqui? Ela vale o quê? A ao quadrado. E essa área aqui, ela vale b ao quadrado. Se eu notar essa área, que ela vai valer ab, e essa área aqui vai valer também ab. Esse pedacinho aqui vale a, esse pedacinho aqui vale a, esse vale b, e esse aqui também vale b. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A soma das áreas, de cada uma das áreas. Então, na hora que eu vou fazer a conta aqui, o que eu vou ter? Então, eu vou ter a ao quadrado mais ab, que vai me dar mais b quadrado, que vai me dar a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, a soma de dois termos elevado ao quadrado, eu posso simplesmente fazer direto. Vai dar ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Beleza? Então, e se eu tiver a diferença de dois termos elevado ao quadrado? É a mesma coisa. Então, eu vou calcular a área em verde aqui, que é a mesma coisa eu pegar. Quanto que vale cada pedação? Cada lado do quadrado vale A. Então, a área total vale
A ao quadrado. Então, se eu pegar a área total e subtrair cada areazinha dessa, essa e essa, eu consigo achar também essa área em verde. E notar que essa área aqui e essa área aqui, elas são idênticas, tá? Então, olha só, se eu pegar só a área verde, então vai ser A menos B vezes A menos B, tá? Então, A menos B vai dar A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado, tá? Então, se eu somar aqui, eu vou ter que vai dar A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, a diferença de dois termos elevado ao quadrado é a mesma coisa que eu pegar e calcular o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo menos mais o quadrado do segundo termo. Beleza? Então, depois dá uma olhada fazendo a subtração das áreas. Pega a área total, subtrai essa e essa área aqui. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. Beleza? Então, o próximo produto notável que a gente vai ter vai ser o produto da soma de dois termos pela diferença desses mesmos dois termos. Que é a mesma coisa que eu pegar essas áreas aqui. Pegar a área em vermelho para eu calcular a área. Tá? Que seria a área total menos a área em laranja, que seria para poder calcular também. Vocês podem fazer depois dessa forma para poder achar e tem que dar a mesma resposta. Então, eu quero a área em vermelho. Quanto que vale esse lado aqui? A mais B. E esse lado de cá? A menos B. Então, é só eu calcular. A mais B vezes A menos B. Quanto que vai ficar isso daqui? Tá? Vai ficar o seguinte. Vai ficar no seguinte. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B menos AB. B vezes A mais AB. E B vezes menos B menos B ao quadrado. Então, olha só, eu tenho menos AB mais AB. Então, eles vão se cancelar. Então, vai sobrar quem aqui? A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, se eu tenho o produto da soma de dois termos pela diferença desses mesmos dois termos, é a mesma coisa que eu pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado, menos o segundo termo e elevar ao quadrado. Façam aí com a área do retângulo e ver que vai dar a mesma resposta. Beleza? Então, agora olha só. Eu vou dar alguns exemplos que vai sair direto. Então, como que eu faço aqui produtos notáveis? Então, o exemplo aqui, 4A ao quadrado mais B elevado ao quadrado. Então, como que eu faço? Então, vai ser o primeiro termo elevado ao quadrado. Então, 4A ao quadrado elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, 4A ao quadrado, vezes o segundo termo, B, mais o segundo termo ao quadrado, B ao quadrado. Então, 4A ao quadrado elevado ao quadrado. Então, eu vou levar cada termo ao quadrado. 4 ao quadrado vai dar de 16. A ao quadrado elevado ao quadrado. Lembrar da propriedade de potência. Então, 2 vezes 2, A elevado à quarta. Mais 2 vezes 4, 8. A ao quadrado, B. A ao quadrado, B. Mais o B ao quadrado. Tá? Então, esse aqui, estou levando, que é o quadrado, eu fiz direto. Se eu fizer esse termo a termo, também tem que dar a mesma resposta. Na subtração, mesma coisa. O quadrado do primeiro termo, então 2x ao quadrado. Só que eu vou usar o menos, tem que lembrar. O menos aqui aparece o menos. Menos duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, x à quarta. Menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. X vezes y, xy. Mais 3 ao quadrado, 9. Y ao quadrado, y2. Então, esse é o resultado. E agora, o próximo resultado, diferença da soma, o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, o que eu vou fazer? O quadrado do primeiro termo. Então, vai ser 5x ao quadrado menos o quadrado do segundo termo, 3y ao quadrado. Então, quanto que vai ficar aqui? 5 ao quadrado, 25. 25x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Beleza? Então, é só isso. É muito tranquilo. Não tem dificuldade. Tá?
Então, seguindo aqui, eu sei que a aula está ficando um pouco extensa e estou querendo fechar todo o conteúdo de polinômios de ensino fundamental aqui para depois fazer uma próxima aula que vai lembrar o ensino médio, tá? Então, a gente vai falar de fatoração. Então, o que eu quero falar de fatoração? Aqui eu tenho o número 36. Vamos olhar para esse número 36. A gente pode escrever o 36 de forma fatorada. Então, a gente pode escrever em forma de multiplicação de vários termos, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, dá uma olhada só. A gente vai poder fazer o seguinte, 36 vai ser a mesma coisa que 2 vezes 18. Também pode ser 4 vezes 9. Também pode ser 3 vezes 12. Também pode ser outras combinações possíveis, como por exemplo 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, e qualquer uma dessas aqui, tá? Então é só isso que a gente está fatorando o termo 36. Então, seguindo aqui, a gente vai olhar a fatoração. Dá uma olhada nesse retângulo aqui. Eu tenho um lado x e o lado x, o outro lado é z e y. Então, esse lado aqui, ele é z mais y ou y mais z, tá? Então, a gente tem que fazer a multiplicação. Vamos multiplicar. Quanto que vai valer a área? A área aqui, ela vai valer x vezes y mais z. Então, se eu multiplicar termo a termo, x vezes z, eu vou ter xy mais xz. Esse cara aqui em cima é a forma fatorada deste daqui de baixo, tá? Então, para a gente poder sair da forma que a gente tem a forma completa, pós-multiplicação, e voltar para a forma fatorada, a gente pode fazer de várias formas. Então, por exemplo, vamos fazer a fatoração. Então, o primeiro caso, colocando fatores comuns em evidência. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou fatorar esses termos aqui, vou colocar ele em termos comuns, então vou analisar cada um deles, tá? Então, olha só, o primeiro, 6ABC. 6 eu vou colocar como multiplicação de dois números, que é o quê? 2 vezes 3. Então, vezes A, vezes B, vezes C. Mais, e o 10? Quem que é o 10? 2 vezes 5, vezes B, vezes C. Para eu colocar os fatores comuns em evidência, eu vou colocar eles antes do parênteses, todos os termos que são comuns. Então, vamos olhar aqui, quais são os termos que eu tenho comum dos dois lados. Então, aqui eu tenho o 2, é comum, o B é comum e o C é comum. Então, agora eu vou abrir um parênteses, ele vai multiplicar. Quem que vai sobrar no parênteses? Todos os caras que são diferentes desses. Então, quem que sobrou aqui? O A, o 3 e o A. Então, aqui sobrou um 3A. E aqui quem que sobrou? Um 5. O 2 saiu, o BC saiu, aqui sobrou um 5. Então, mais 5. Então, essa é a forma fatorada de 6ABC mais 10BC. Se eu olhar para esse outro termo aqui agora, 5x ao cubo, y à quarta z, menos 15xy ao cubo. Eu vou simplesmente colocar os caras que são comuns em evidência. Então, quem que eu tenho aqui? Aqui eu tenho 5x ao cubo. Aqui eu tenho x ao cubo, então x vezes x vezes x, y à quarta, y vezes y vezes y vezes y, vezes z, menos o 15 vai ser 3 vezes 5, vezes o x, vezes o y 3 vezes, y vezes y vezes y. Então, eu vou colocar os caras que são comuns. Quem são os comuns aqui? Eu tenho um 5 comum dos dois lados, então 5. Eu tenho um x comum dos dois lados. Eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3y. Então, 3y é y ao cubo. Então, y ao cubo comum dos dois lados. Eu multiplico e coloco quem que sobrou. Quem que sobrou aqui? X ao quadrado, um y e um z. Menos, quem que sobrou aqui? O 3 e o resto mais nenhum. Então, a forma fatorada é essa daqui, tá? Outra forma de fatorar é a fatoração por agrupamento. O que é a fatoração por agrupamento? Eu vou agrupar primeiro e depois vou colocar os termos comuns em evidência. Então, olha só, vou colocar um parênteses aqui. Aqui e aqui. Tá? De 2 a 2. Quem que tem comum nesses dois aqui? É o A. Então, aqui tem um A em comum. O que sobrou aqui? X menos Z.
mais, quem que eu tenho em comum aqui? O 5. Quem que sobrou aqui? X menos Z. Então, agora olha só, vamos notar que a gente tem em comum dos dois lados o X menos o Z. Então, eu coloco ele em evidência. O X menos Z, ele fica em evidência. E aqui, agora, olha quem que sobrou. Aqui sobrou quem? O A. E aqui sobrou quem? O 5. Tá? A mesma coisa agora aqui. Vamos lá. Eu vou fazer mais direto, tá? Então, aqui, mesma coisa. Aqui eu tenho 7b, aqui eu tenho 7. Aqui eu tenho AB cubo, AB ao quadrado. Então, aqui, quem que eu tenho em comum que sobrou? Aqui sobrou um 7. Então, aqui vai sobrar um B, mais... E quando eu tenho um 7, 7 dividido por 7 vai sobrar quem? 1. Então, 7 vezes 1, 7. Então, 7 dividido por 7 vai dar 1. Mas, quem que eu tenho em comum? Aqui eu tenho um AB ao quadrado. AB ao quadrado. Quem que sobrou aqui? B ao cubo, sobrou 1, B. E aqui é igualzinho, sobrou 1, 1. Eu tenho em comum agora o B mais 1. B mais 1, em comum dos dois lados, aqui e aqui. Eu multiplico por quem que sobrou, que é 7 mais AB ao quadrado. Beleza? Então, essa é a fatoração por agrupamento. Primeiro, eu faço a fatoração separada de cada termo agrupado e depois eu faço a fatoração colocando em evidência. E agora, a gente tem a fatoração da diferença de quadrados. Então, olha só, a fatoração de diferença de quadrados. Vamos lembrar, a soma de dois termos vezes a multiplicação desses dois termos vai me dar A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, o que acontece? Se eu notar que dois termos, o primeiro é um termo elevado ao quadrado, eu tenho um sinal de menos, e o segundo é o termo também ao quadrado, é só eu fatorar dessa forma direto. Vai ser o primeiro termo, a soma, vezes a sua diferença. Então, olha só, aqui eu tenho x ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que x elevado ao quadrado. E quem que é o 49? É a mesma coisa que 7 elevado ao quadrado. Eu não tenho sinal de menos, então a fatoração desse cara aqui vai ser x mais 7 vezes x menos 7. Então, é só eu olhar o primeiro termo, o segundo termo, se eles são quadrados de alguém. Se eles forem quadrados de alguém, eu olho se o sinal no meio é menos. E aí é só eu voltar na forma. Então, o A ao quadrado é a mesma coisa que A elevado ao quadrado. E o 36 é a mesma coisa que 6 ao quadrado. Então, aqui vai ser quem? Vai ser o A mais 6 vezes A menos 6. Então, eu tenho o quadrado de um número menos o quadrado de outro número. Na verdade, é a soma deles menos a diferença entre eles. Beleza? E agora, na fatoração do trinômio quadrado perfeito, para poder encerrar, a gente tem o seguinte: se a gente lembrar que a soma de dois números elevado ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, basta eu olhar os termos que tem aqui no polinômio. Então, eu vou olhar se o primeiro ele é um quadrado. Então, de fato, é que ele é x elevado ao quadrado. O segundo termo ele é um quadrado? De fato, ele é 3 elevado ao quadrado. Agora, eu vou olhar se esse termo do meio aqui, se ele é duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, se ele é 2 vezes x vezes 3. Então, de fato, ele é 2 vezes 3, 6, 6x. Então, eu vou olhar agora esse sinal. Então, está completo. Vou pegar o primeiro termo, o segundo termo, elevar ao quadrado e vou copiar o sinal que está aqui, que é o mais. Então, x mais 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6x mais 9. Beleza? Na subtração é a mesma coisa. Então, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Eu vou olhar, o primeiro termo é um quadrado de alguém? De fato é, ele é um y ao quadrado. O último termo aqui, ele é o quadrado de alguém? De fato, ele é 6 ao quadrado. Né? Agora, vamos olhar para esse cara aqui. Ele é duas vezes o primeiro termo vezes o segundo? Ele é 2 vezes y vezes 6? De fato, 2 vezes 6, 12, 12y. Então, agora é só anotar esse sinal aqui. Então, eu copio o primeiro termo, y. O segundo termo, 6 ao quadrado. Quem que é o sinal que está aqui? Ele é o menos. Então, y menos 6 ao quadrado é igual a y ao quadrado menos 12y mais 36. E agora a gente finaliza a primeira parte de polinômios com a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado.
Vou partir para a próxima aula, vai ser a segunda parte de polinômios, já que mais voltado para o ensino médio. Isso aqui agora é muita coisa voltada para o ensino fundamental, alunos de 8º, 9º ano. Se você gostou, clica no gostei, compartilha e mostra para os seus amigos, se inscreve se você não for inscrito, e até a próxima. Falou, valeu, fui!